Malaquias 3, seguindo o texto de Malaquias, seguindo as repreensões do Senhor. Estávamos na sexta-feira conversando com o presbítero Márcio e a irmã Rosemi, eu e a minha esposa, e estávamos conversando sobre o texto de Malaquias e como Deus chamou e colocou no meu coração pregar este texto nesta altura do ano, e que normalmente a gente está já em modo de ação de graças. Mas de alguma maneira o texto que nós estamos estudando, que terminaremos para a semana, assim permitido o Senhor, Malaquias 4, texto muito mais curto do que hoje, nós podemos pensar e associar sempre que a chamada de Deus a nós, a arrependimento e a volta para Ele, é uma razão para nós darmos graças, amém? É porque somos filhos, por isso é que Ele nos repreende e nos chama, amém? Malaquias capítulo 3, se o irmão encontrou, por favor, fique de pé para juntos lermos a palavra do Senhor. Malaquias 3, iremos ler o texto todo. Oremos ao Senhor primeiro. Amado Deus, Senhor nosso, Criador dos céus e da terra, nosso Salvador e eterno Rei. Esta manhã do dia do Senhor nos apresentamos pedindo que o Senhor, por graça e misericórdia, nos conceda a revelação da palavra já revelada a nós, mas agora administrada pelo Espírito Santo aos nossos corações. Que o Senhor nos use e coloque em nós um desejo de obediência ao Senhor. Assim louvamos em nome de Jesus. Amém. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então de repente o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador da prata, purificará os levitas e os refinará com ouro e prata, como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora testemunharei quanto aos feiticeiros, quanto aos adúlteros, quanto aos que juram falsamente e quanto àqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos, não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda assim perguntam o que temos falado contra ti. Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora, consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, e entre os que servem a Deus e os que não o servem. Amém? Os irmãos podem ficar sentados.
Provérbios 3:9 diz assim a palavra do Senhor. Foi o texto que o presbítero leu esta abertura. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Somos chamados por Deus a honrar o Senhor com os nossos recursos e com os primeiros frutos de todas as nossas plantações. Por outras palavras, somos chamados a honrar a Deus, a ofertar a Deus, a colocar nosso esforço no reino de Deus, não só os nossos recursos, e quando a gente fala aqui recursos, irmãos, considere todos os seus recursos, o seu tempo também, muito importante, e com o primeiro fruto, a primeira parte dos seus ganhos. Amém? Provérbios 3:9. Contudo, o texto que nós estamos analisando hoje tem várias partes e eu queria começar lembrando aos irmãos que é o último livro do Velho Testamento. Amém? O último livro do Velho Testamento. Logo após, você encontra uma página em branco, amém? Que representa um silêncio profético até à vinda de João Batista. Não significa que Deus não falou com o seu povo e não chamou o seu povo a atenção durante esse tempo. Significa que não é canónico. Não precisamos de saber. Precisamos saber o que está na Bíblia, amém? O que Deus reservou e o que chamamos de Bíblia Sagrada. Mas durante aquele tempo há registros de muitas coisas que aconteceram entre o povo de Israel. Contudo, logo a seguir começamos com Mateus. Amém? Primeira mensagem de dezembro, assim nos permitindo o Senhor, será Mateus 1. E se alguns estão a pensar, porquê? Porquê? E outros estão a pensar, porquê que ele disse porquê? Porque é a genealogia de Jesus. É que de repente os irmãos estão a pensar em ter filhos ou netos e podem escolher um daqueles nomes estranhos do Antigo Testamento e pôr ao seu filho e ao seu neto. Não é? Ou ao seu filho e ao seu neto. Nós vamos ler a genealogia de Jesus e a gente vai falar sobre isso, a importância desse texto. Logo a seguir ao fim de Malaquias, mas ainda temos o capítulo 4, a próxima semana. Por que é que eu estou a dizer isto tudo? Olha o versículo 1 comigo. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Quem é que está a falar? Está a falar de Jesus. Quem é o mensageiro? João Batista. Amém? Aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Eu queria só chamar a atenção aos irmãos de uma parte importante neste versículo. Eu vou tentar não me alongar muito, porque o texto é tão longo, eu tenho tantos textos. Mas é tão profundo pensar assim, porque olhe como diz o texto. E eu, quem é eu? Quem é eu aqui? Deus. Amém? Deus falando ao profeta. Amém? Enviarei o meu mensageiro, que é João Batista, que preparará o caminho diante de mim. Quem é este mim aqui? Jesus. Alguém tem dúvida que Jesus é Deus? Até na profecia, a maneira que foi dito, Deus diz, eu enviarei o profeta diante de mim, porque Jesus é Deus, amém? Não é tão belo, não é tão claro, não é tão evidente. Não precisa de João 1:1. Alguns dizem, se tirar João 1:1, se tirar o capítulo, a primeira parte do Evangelho de João, vocês ficam sem argumento que Jesus é Deus. Quem disse? Quem disse? Tem toda a Bíblia, irmãos. Amém? Está toda a Bíblia. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. Quem é o Senhor que eles buscavam? Quem é que eles esperavam? O Messias. Amém? Profecia do Messias. Você vai encontrar muito mais sobre isso no versículo capítulo 4 e nós iremos possivelmente voltar a este texto, mas no versículo do capítulo 4 você vai encontrar muito mais sobre isto, que será próxima semana. Quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro, e ele se assentará como um refinador e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Como é que é refinado? Como é que é purificado ouro e prata? No calor, da forma mais ardente, da forma mais dura. Deus está trabalhando com o seu povo e está chamando a atenção como é que ele haveria tratar, inclusive, os profetas, os levitas, falando hoje para os pastores, os presbíteros da igreja, que a semana passada o texto foi pesado para nós, amém? Para a liderança. Foi pesado para a igreja também, porque a igreja tem que olhar e vigiar e perceber que a liderança é assim e colaborar para que a liderança assim seja, amém? Você entende, irmãos, porque é tão importante estudar um livro da Bíblia inteiro e não um versículo solto? Porque o texto está ligado com a semana passada e com a próxima semana, amém? Às vezes dá vontade de pregar o livro todo de uma vez só, porque está todo interligado, amém? Mas não podemos fazer isso, senão ia demorar muito tempo.
Podemos tentar um dia. Ninguém falou amém. Assim trarão as ofertas, assim os líderes, os refinados, purificados, trarão a oferta ao Senhor como justiça. Lembra o que o texto dizia anterior? Há umas semanas atrás nós ouvimos que mais valia fechar as portas do templo e acabar com os sacrifícios porque não eram feitos de coração. Mas uma vez refinados e purificados, então trarão os sacrifícios, trarão as ofertas e o Senhor se agradará do seu povo. Amém? Lembra que a oferta principal é a nossa vida. Ao negar a nós próprios e servirmos ao Senhor e termos obediência aos mandamentos. O Senhor disse, Jesus disse, que é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Então não é só trazer oferta, é uma mudança, uma inclinação do coração. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor como nos dias passados, como nos tempos antigos. Quando o povo de Deus servia ao Senhor de todo o coração, quando o povo de Deus desprendia todas as coisas para servir a Deus. Voltar aos tempos antigos. Voltar aos tempos antigos é uma coisa que nós reformados gostamos muito, não é? Igreja reformante é essa, é qualquer coisa assim que saiu mesmo mal agora do latim. Mas é isso mesmo. O que é que significa que a igreja reformada é a igreja que se continua a reformar, continua a voltar às escrituras, continua a voltar atrás e quer ser sempre a mesma coisa. Amém? A mesma igreja. Estava a falar com uma pessoa num destas ações evangelísticas desta semana e disse que nós temos uma linha do tempo. Não, perdão, foi com um colega de trabalho. Nós temos uma linha do tempo porque a qual nós não ignoramos e sempre queremos voltar atrás. Tem 2000 anos de história da igreja que nós não ignoramos. Tem gente fiel no passado que fez aquilo que era fiel aos olhos do Senhor e aos hoje continuamos fazendo uma mesma coisa. Amém? Voltando atrás para que o Senhor se agrade. Deus não muda. O texto diz isso mesmo, versículo 6. De facto, eu, o Senhor, não mudo. Amém? Deus não muda, Deus é o mesmo. Um dos atributos de Deus é que Ele é imutável. Amém? Ainda bem que assim é. Imagina que Deus mudava de opinião em relação a nós. Salvou-nos e agora largava-nos para eles e assim, já não quero mais. Nós somos assim, não somos irmãos. Nós somos só inconstantes. A gente quer uma coisa, depois já não quer mais, já quer outra. Lamentavelmente, amados irmãos, é o que está por trás de muito divórcio, não é? E a semana passada aprendemos e lemos: Deus abomina o divórcio. Hoje quer, amanhã já não quer. Mas Deus não muda, Deus é imutável. Amém? Os seus preceitos permanecem para sempre. Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele não muda. E essa é a confiança que nós os salvos temos. Nós não queremos um Deus que muda da opinião que aprende connosco. Isso não tem nada para ensinar a Deus. Alguma coisa que algum de nós aqui tem para ensinar a Deus? Se aprendeu uma coisa, você diz, agora vou ensinar a Deus, não é? Que Deus não sabe esta. Esta ele não se lembrou. Ainda bem que não é assim. Ainda bem que Deus conhece tudo, ainda bem que Deus sabe tudo. O Deus em quem nós pomos a nossa confiança, Ele não muda. Ele é o mesmo. Às vezes é muito interessante quando a gente cria filhos, não é? Eles chegam a casa com uma coisa que eles nunca tinham ouvido falar. E depois querem partilhar connosco. E a gente tem que fazer aquela cara, oh, that's so nice. E a gente já sabia aquilo. E às vezes já sabia aquilo há 30 anos, que a gente já sabia aquilo. Mas a gente tem que... É assim as nossas orações diante de Deus. Senhor, o culto foi tão bom. E o Senhor diz assim, fui eu que fiz. Fui eu que vos usei. Fui eu que vos orientei. Fui eu que transformei o vosso coração. Amém? Somos como crianças diante de Deus. De um Deus que não muda. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E olha o que diz o versículo 6 ainda. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Sabe porque é que Deus não nos destrói em nossos pecados e nossos desvios dele? Porque ele não muda. Porque ainda que a gente muda, ainda que a gente faz errado, ele não muda a opinião dele sobre nós. Ele nos chamou, nos escolheu, nos salvou e não nos largará mais. Louvado seja o nome dele, que Deus não muda. Por isso, nós não fomos destruídos ainda. E não seremos. Por isso é que nós temos certeza de vida eterna, amém? Porque Deus é imutável. Contudo, eu pulei o versículo 5 que diz assim: eu virei a vocês trazendo juízo, sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adultos, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Por certo, irmãos, uma alusão ao futuro, um juízo final,
onde o Senhor virá e onde Ele trará justiça e todo o ímpio será condenado. Versículo 7 agora. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não me obedeceram. Oh, meus amados irmãos, quantas vezes nós temos desviado do Senhor e não temos obedecido, não é? Na nossa vida privada, nas nossas coisas, a gente sabe. Quantas vezes temos que voltar para o Senhor e dizer: perdoa, Pai, eu me arrependo. Amém? Deus diz assim: voltem para mim e eu voltarei para vocês. Deus está ordenando que voltemos para Deus. Muita gente interpreta estes textos do Senhor como um convite, uma sugestão. Amém? Era essa a palavra que eu queria, uma sugestão. Oh, você não quer voltar para mim? Vou-te fazer um pedido, vai para mim. Não. Ele é Deus, irmãos. Voltem para mim, é uma ação de comando, uma ordem. Voltemos para Deus. O nosso Deus está ordenando, aquele que não muda, aquele que nós cantamos sobre ele esta manhã. Quão grande é o meu Deus, esse Deus grande está nos ordenando. Voltem para mim. Diz o Senhor dos Exércitos. Se nos voltarmos para Ele, Ele se voltará para nós. Quem somos nós para que o grande Deus de toda a terra se volte para nós? Não somos merecedores, mas o Senhor promete. Então o povo perguntou: como voltaremos? O que é que queres dizer com isso? Lembra de quantas vezes durante este livro o povo parecia, Deus repreendia, o povo parecia que estava distraído, não sabia o que estava a acontecer. Versículo 8, Deus pergunta: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando, diz o Senhor. E ainda perguntam como? E a resposta divina: nos dízimos e nas ofertas. Roubando a Deus no dízimo e na oferta. Muita gente diz, principalmente na parte dos dízimos, porque a oferta é obviamente aquilo que você quiser trazer com o Senhor. O dízimo é, claro, a 10ª parte dos ganhos. E muita gente aqui fica: não, isso é uma lei do Antigo Testamento. Jesus nunca disse para dar o dízimo. No Novo Testamento não há nenhum registro para dar o dízimo. Vamos ver o que é que Jesus disse sobre o dízimo. Mateus 22, 21. Se o irmão não tiver tempo de abrir, por favor, toma nota. Mateus 22, 21. De César, responderam eles, e ele lhes disse: então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Lembra quando eles trouxeram maliciosamente, trouxeram diante de Jesus o que é que deviam fazer, deviam pagar imposto ou não, e Jesus disse: quem é a moeda, quem é a inscrição? Eles disseram de César, e Jesus respondeu: então deem a César o que é de César, mas deem a Deus o que é de Deus. Dar a Deus o que pertence a Deus. O que é que pertence a Deus acima de tudo? A nossa vida. Ora, se a nossa vida pertence a Deus, quanto mais os nossos bens e as nossas finanças. Tem gente que consegue chegar à igreja, irmãos, levantar as mãos e dizer: Senhor, a minha vida é tua, mas o meu bolso não é. Senhor, eu dou tudo ao Senhor, tudo pertence ao Senhor, menos o meu ordenado. A Bíblia não diz para você dar o ordenado inteiro. A Bíblia não diz que Deus não vai cuidar de si. Encontramos no Velho Testamento, muito claramente, durante todo o Velho Testamento, o dízimo. Voltámos a dizer, mas Jesus não disse para dar o dízimo. Tenho certeza. Mateus 23, 23 e 24. O capítulo seguinte em Mateus diz assim: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Se são minuciosos no dízimo, dão o dízimo de todos os detalhes. Mas têm negligeado os preceitos mais importantes da lei, que é, no texto, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Você diz assim: ok. Tem gente que para aqui, né? Ok.
Eles davam o dízimo de tudo, eles eram super cuidadosos a dar o dízimo. Mas Jesus está a dizer, não, as coisas mais importantes da lei é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Então se eu praticar a justiça, se eu for misericordioso e se eu for fiel, eu não tenho que dar o dízimo. Tem dois problemas aqui, não tem já? Primeiro, justiça. Que justiça há entre o povo de Deus se uns derem o dízimo e outros não? Uns ajudam a pagar a eletricidade e os outros não. Uns ajudam a pagar o campus e os outros não. Que justiça é essa? Fidelidade, misericórdia, justiça, misericórdia e fidelidade. Misericórdia. Que a misericórdia há no seu coração pelas almas perdidas, se você não coloca parte do seu dinheiro para que a igreja esteja aberta, para que almas possam vir ouvir a palavra. Fidelidade, que fidelidade você tem a Deus, que você não consegue nem entregar uma parte do seu ordenado a Deus. 10%. Mas Jesus disse assim: vocês devem praticar estas coisas, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade, palavras de Jesus, sem omitir aquelas, que eram os dízimos e as ofertas. Façam isto sem deixar de fazer aquilo. Tem gente que corta o texto a meio para dizer que o dízimo não é bíblico. Não é no Novo Testamento. Quando é que Jesus aboliu? Nunca. Ele inclusive diz para praticar. Agora ele chama guias servos. Vocês com um mosquito engolem um camelo. Entenda isto, irmãos. Este texto é aplicado desta maneira e acontece. É aquele irmão que vem à igreja, dá o dízimo e já acha que chega. Não, eu já fiz a minha parte. Agora é com a igreja resolveu. Já paguei a minha parte. A igreja está com problema financeiro, aconteceu uma situação qualquer. O fulano diz, não, já dei o meu dízimo. Agora é com eles lá, que se entendam. Agora é com a irmã Isabel, com a tesoureira. Ela que faça multiplicar o dinheiro. Ela que ore. O problema dela. Mas ela está a gostar da mensagem. Mesmo com esta parte. Não é? Não é simples, não, irmãos? Porque quando em nossa casa a coisa corre mal, a gente faz um aperto, dá um jeito e a gente supre. Esta casa é casa de Deus. É nossa casa também. É onde nós cultuamos. Irmãos, e Deus supre. E você sabe disso. Você está aqui há tempo suficiente. Se você está aqui desde o início deste local, você sabe isso. Nós tínhamos pouquíssimo dinheiro no banco. Nós começamos com a renovação aqui. Nós fizemos um registro. Eu nunca mais esqueço. Nós gastámos $30.000 num ano que nós não tínhamos. Que nem sabemos como é que foi possível. $30.000 em material. Se nós fizéssemos a conta à mão de obra, eu não sei. Eu não sei. Tenho que perguntar aos entrepreneurs aqui da igreja, o Rito Márcio e o irmão Pedro, quanto é que custa a mão de obra, que são os entrepreneurs aqui da igreja. Sim. Mas, amados irmãos, imagina, Deus supriu no final do ano. Estava tudo pago. O gazebo está de pé. A porta cai. Mas isso foi feito mal. Mas ele esqueceu que a seguir eu ia pegar o microfone, não foi? Ele esqueceu que eu ia pegar o microfone a seguir. Não, está tudo arranjado, está tudo direitinho. Graças a Deus, louvado seja Deus. Amados irmãos, os meus filhos uma vez disseram assim: eu acho piada como o presbítero Márcio roastiu no púlpito. E eu disse: espera que volta. Brincadeira, a gente tem muita amizade, amém. Então, mas irmãos, Deus cuida. Deus cuida da sua casa, Ele nos dá o privilégio de nós sermos participantes. Irmãos, chegou a oferta aqui naquela altura de gente que até hoje eu não conheço. Não, um dia vou conhecer lá no céu. Tem gente que deu oferta para aqui que eu nunca vi. Pareceu coisas que a gente nem imaginava. Que o Senhor cuida, o Senhor faz prosperar, o Senhor faz acontecer. Sejamos fiéis ao Senhor. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão-me roubando, a nação toda está-me roubando. Versículo 9. Roubando a Deus. Maldição. Às vezes, meus amados irmãos, a gente não prospera espiritualmente porque a gente rouba a Deus em coisas como dízimo e oferta e tempo e muitas outras coisas.
não faz o nosso melhor para o Senhor. E ainda vem, canta no culto mentindo, dizendo: tudo entregarei. Tudo entregarei. Menos isto, aquilo, outro, uma lista. Às vezes não temos a bênção do Senhor na nossa vida, irmãos, em todas as áreas, somente espiritualmente falando, abatidos, nos arrastando pelo lamaçal do pecado, muitas vezes, querendo liberar da nossa carne, porque por isso simplesmente a gente não entrega tudo a Deus. A gente não faz o que o Senhor nos ordena. Versículo 10: tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Eu vou explicar o que é o dízimo todo. O dízimo todo é 10% do bruto que você ganha, não é do líquido. Irmão, por favor, tome atenção a isto, que eu vou dizer que isto é importante. 10% do bruto, não é do líquido. Porque se você quer dar 10% do líquido, também tem que descontar a conta do supermercado, não? Não, mas eu não recebo isso tudo. Recebe. Você que escolheu ter seguro de saúde, você escolheu ter plano de não sei o quê. Aí vai tirando. Eu não sei como é onde você trabalha, mas onde nós trabalhamos, a gente todos os anos tem que renovar, não é? Se a gente não fizer nada, é automático. Normalmente eu e a minha esposa sentamos e olhamos e vemos se a gente quer aumentar o plano ou aumentar. Ora, se eu for aumentando aquele plano todo, o meu dízimo vai diminuir muito. Claro. O dízimo é 10% do ganho. Não é do líquido. Não é quando você já pagou tudo, se sobrar. Aí você põe a renda a pagar automaticamente do banco. O meu líquido é $100. O meu dízimo é 10. Não. 10% do bruto, do ganho. Assim nos ajuda o Senhor a ser fiéis. Que ao governo você paga os impostos e não é omitido nada. Você vai comprar, nem dá conta, né? Já está pago. Bem incluído. Agora bem incluído até em alguns restaurantes, né? O servente, né? Abra o olho, irmão. Quero ver se tem lá, depois ele tem lá. Tipo, e você está distraído a conversar, você põe duas vezes, não é? Já deu conta? Bom, se você for bem atendido, ponha. Mas muitas vezes já vem lá, né? Tip included. Aí você não deu conta, vem outra linha, você assina outra vez, puma, paga de novo. Mas tudo bem, se você foi bem atendido, se você quer abençoar a vida do servente, amém. Mas que o Senhor nos ajude a ser fiéis na casa do Senhor, amém? Como a gente às vezes é fiel em tanta outra coisa, ou às vezes até nos é tirado sem a gente dar conta. Já sai para o Social Security diretamente do seu ordenado, sai ou não sai? Sai. De onde sai? Do bruto. E do dízimo? Do bruto. Amém? Tragam o dízimo todo à casa, ao depósito do templo. Para que, versículo 10, para que vocês sejam muito ricos, tenham tudo que é bom. Amém? É para isso? Não. Não é teologia da prosperidade, não é para você dar para você receber. Eu uma vez conheci uma pessoa que era de uma dessas igrejas do dá para receber, você dava para receber. Aí eu disse, eu tenho aqui $10, você leva lá. A ver quanto é que você me traz de volta, não? Aí a pessoa disse-me assim, eu já tinha percebido, a pessoa disse-me assim, já levei muito e não trouxe nada. Não é teologia da prosperidade, não é engano. Tem aí uma igreja aqui perto que os membros pagam o tridízimo porque Deus é trino. Nem a irmã Isabel disse amém desta. Esta que era para você dizer amém, irmã. É por isso que a igreja tem tanto problema financeiro, porque a irmã Isabel não diz amém quando é para dar o tridízimo. O Pai, Filho e Espírito Santo, então você está às 3 vezes, não é nada disso, irmão. Lista de dizimistas, o maior dizimista, põe uma placa na parede. Meus irmãos, não é nada disso, não é nada disso. Não é nada disso. Não é para exaltar ninguém. O texto é muito claro. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja mantimento em minha casa. Traga o dízimo, traga a oferta para que a obra do Senhor tenha forma de sustentar, as coisas sejam pagas e tenhamos uma boa reputação no mundo como o reino de Deus. Para que se faça folhetos, para que se mande oferta missionário, para que façam as coisas que são precisas na igreja. Tragam o dízimo, tragam a oferta. Para que haja mantimento para o cuidado da casa.
Não é para você receber de volta. Contudo, o Senhor diz assim: ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, as videiras no campo não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Entenda, meu irmão, você não traz para receber, mas você traz por causa da obra, por seu amor a Deus, por seu amor à obra do Senhor. Mas quando você traz, Deus cuida do resto. Traz 10% que Deus cuida dos 90%. Não sou eu que te estou a prometer, é o Senhor que promete. Quantas vezes, meus amados irmãos, eu ouço testemunhas de gente que é fiel, que é dizimista, quantas vezes eu ouço, e a pessoa diz assim, chegou o dinheiro que eu não sabia de onde. Que eu não me lembrava já. Eu não sei como é na sua casa, eu lembro-me de cada cêntimo. Eu sei onde está o dinheiro, mas tem gente que não sabe. Amém, glória a Deus. Meu amado irmão, não é teologia da prosperidade, mas Deus guarda ou não guarda. Aquele que é fiel ao Senhor sabe isso. Passou por aperto, passou dificuldade, mas lá tem alguém que vem e traz uma coisa e Deus abençoa, é ou não é? Deus guarda, irmãos. Preserva o que a gente tem. Quantos têm experiência de ter carro velhinho, a acabar-se? Senhor, só mais uma viagem, Senhor. Eu lembro quando fui entregar a minivan, pelo 17 acima, e eu disse assim, Senhor, até o dealer, vê se chega lá. Chegou lá. Aí o outro não está o carro, este que temos agora não estava pronto. E eu disse assim, eu vou-te entregar mais tarde, e eu agora tenho que voltar com o carro velho. Aí outra oração, não é? Senhor, até casa. Aí ligaram-me do dealer e disseram assim, a gente vai aí levar o carro e lá traz o outro para trás. E vem uma jovenzinha, podia ser minha filha. E eu disse, vai devagar, por favor. Disse mesmo que não, porque eu tinha dito a verdade. Eu disse a verdade lá no dealer, eu disse o carro, olha, é a luz, aquela luz acesa que está lá, não vai abaixo, está lá o check-in, está tudo acabado. Eu disse a verdade. E eles deram-me, acho que deram $1000 pelo carro, mas eu não tinha, para negociar para o outro, eu disse assim, ok, a gente vai dar 2000 pelo carro, velho. Eu disse, subtil, thank you. Aí a jovenzinha vai levar o carro para trás, e eu disse, manda-me um texto quando chegares, por favor, porque eu fiquei preocupado, era uma mocinha, mas comecei a primeira a venda dela. Ela lá levou o carro para trás, chegou lá, graças a Deus. Quantas vezes, e era até orar por ela, irmão, quantas vezes o Senhor nos guarda, nos cuida de nós, coisa que a gente não sabe, irmão. Deus livra de coisas que a gente não faz ideia, irmãos. Deus cuida dos seus filhos, irmãos. Você está com medo de dar 10 a Deus e Deus te abençoar 90? Really? E eu nem entendo, irmãos, aquele irmão que tem problema em dar dízimo, eu não entendo mesmo, irmãos, de todo o coração, eu não entendo. Você está com medo de que, o que é que você prefere, 100 sem a bênção de Deus ou 90 com a bênção de Deus? O que é melhor? Ah, não, mas você não percebeu, pastor, eu preciso dos 100 sem a bênção de Deus. Oh, meu amado irmão, você precisa de 10 com a bênção de Deus. Você não precisa de 90 sem a bênção de Deus. Você precisa de 10 com a bênção de Deus. Você precisa de nada, Deus cuida. Ah, não é assim. Nós temos experiência disso, irmão, você sabe. Você sabe. E até no meio do aperto e da dificuldade, porque às vezes a gente é dizimista, a gente faz tudo direito, mas aperta e fica difícil. E Deus vai cuidar lá no final, Deus vai cuidar. E Deus deixou apertar para que a gente aprenda. Às vezes para que a gente cuide melhor das finanças, que a gente tenha mais cabeça, como é que faz os negócios. E Deus permite que coisas aconteçam difíceis, irmãos. É ou não é? E de repente Deus vai e dá o escape. Não falta o sustento na casa do Senhor. Meus amados irmãos, aqui temos visto isso. Começa-se um evento assim, não é? Assim. Aí dá uma coisa. A gente escuta, olha, o que a gente deve fazer para o Thanksgiving? Já tem uma lista. Eu até ia fazer o peru, mas já nem vale a pena, já tenho outro para fazer. Ninguém vinha se fosse a fazer o peru. Mas Deus cuida, meus amados irmãos. Cuida ou não cuida?
Deus faz as coisas. Quantas vezes vimos aqui, irmãos, dificuldades, passar dificuldades, vem alguém, faz uma coisa qualquer, não cobra, ou vem e faz um preço melhor. Deram-nos um orçamento para aquela porta, se eu não me engano, de não sei quantos $1000, uma loucura. Aí o rapaz lá vem e disse, não, pastor, não, a gente faz aí não sei o quê, eu chamo um amigo, não sei quantos, e isso vai custar quanto? Não preocupe, pastor, a gente faz isso, eu pago metade. Amém. Quanto o que eu vi uma vez o senhor, nem lembro o nome dele mais, eu sei que ele é patrão do presbítero Márcio, eu ouvi uma vez e já nem lembro o nome dele, que é uma vergonha. Quanto material esse homem deu aqui para a igreja? Quanto material ele deu aqui para a igreja? Até as grades estão ali fora. Quanto material? Que Deus cuida assim. As pedras daquele lado, irmãos, foram oferecidas para a igreja. Contratámos o trabalhador, vieram 2, ainda pagaram para parte do material e não levaram dinheiro. Lembra quando aquelas escadas caíram? Ruíram mesmo, a gente só ia edificar, reconstruí-las. Eu cheguei aqui, não tinha escadas. Eu olhei para os fulanos e disse assim, e agora? Pastor, não preocupa, a gente vai fazer isso. E se a cidade passa? Não, já teve aí um inspetor. E o quê? E ele disse assim, não, o inspetor esteve aí e foi embora, está tudo bem. E está tudo bem, graças a Deus, porque o Senhor cuidou, irmãos. A gente não andou a fazer sem licença, caiu. Começaram a construir, caiu. E Deus cuidou, Deus cuida, irmãos, Deus guarda. Deus é bom, irmãos. Deus tem dito, vocês têm dito, versículo 13, palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Deus está a dizer, vocês falam coisas más contra mim. Diz, o quê? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor? De que ganho temos nós? Irmão, quão egoísta nós podemos ser? Ele salvou a nossa alma e a gente ainda quer exigir coisas de Deus? O que vai para aí de gente fazendo isso, irmãos? Com essa do declara isto, de que rejeita aquilo, declara, quer isto, quer aquilo. Meus amados irmãos, nós temos mais é que nos humilhar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu não mereço nada. Irmão, você não merece o ar que respira, a água que você bebe. E eu não mereço o ar que respira, a água que eu bebo. E o Senhor nos rodeia de coisas maravilhosas, extraordinárias. Cada dia do Senhor pela manhã a gente se reúne ali naquele gazebo e é abundante, irmãos. Que os irmãos oferecem, uns trazem, outros fazem o seu melhor e temos abundância de tudo, irmãos. Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Eu queria chamar a sua atenção, eu sei que o tempo está a passar, mas eu queria chamar a sua atenção para este texto. Às vezes acontece isso, irmãos, você olha para os ímpios, parece que os ímpios prosperam mais que nós, mas não é o que o salmista disse. Porquê é que prosperam os ímpios mais que nós? E diz o salmista, mas o fim deles, depois eu vi o fim deles e entendi. Meu amado irmão, às vezes você traz o dízimo, você faz o seu melhor, você passa por aperto, você vê o ímpio, aquele que não traz o dízimo, parece que está tudo bem, não está não, irmãos. Não tem bênção de Deus, não tem proteção de Deus e o fim é o inferno. Não se compare com o ímpio. Jamais se compare com o ímpio. Jamais compare os seus bens com os bens de um ímpio, de que não lhe servem de nada. Pode ter tudo aqui nesta terra, mas tem como fim o inferno. Não queira tal coisa, não se compare. Não é inútil servir a Deus. É bom servir a Deus, é gratificante servir a Deus, é alegre servir a Deus. Depois aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros e o Senhor ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. E eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Meu amado irmão, seja fiel ao Senhor. O seu nome está escrito no livro da vida. Você é tesouro pessoal de Deus. Você entende isso? Dá para entender o texto? Tesouro pessoal de Deus. Não seja agarrado a 10% quando você é o tesouro de Deus. Sério. Seja agarrado aos seus bens materiais quando você próprio é tesouro pessoal de Deus. O Senhor terá compaixão como um pai tem compaixão dos filhos, mas não é um pai
físico, material, humano que erra. É um Pai celestial que não erra. Será vista a diferença entre o justo e o ímpio. Tem que ser visível a diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Meus amados irmãos, aplicação rápida do texto. Eu vou tentar não gastar mais que 3 minutos. Em primeiro lugar, vale a pena servir a Deus? Muito. É muito gratificante, é muito bom nos alegrarmos no Senhor, fretarmos para a casa do Senhor, cuidarmos da casa do Senhor, do reino de Deus. Em segundo lugar, Deus promete abençoar os 90% que fica. Note, dízimos e ofertas. Nós estamos a falar 10% é os dízimos, mas eu sou as suas ofertas. Deus, o que fica, Deus cuida, irmãos. Quando faltar, Ele é o provedor. Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Deus, Ele é o dono de todas as coisas. Você não está sozinho. Agora tem um detalhe aqui, irmãos, que é muito importante. Você precisa de dar de coração, com coração. Não como uma obrigação. Não com medo do gafanhoto, do devorador. É certo que se você não der, ele virá. Deus fará que venha. Não sobre o ímpio. Por isso é que o ímpio prospera. Mas ele vai para o inferno. Mas sobre o justo, Deus permitirá que venha o devorador e devore. E às vezes você vai passar por aperto para você se corrigir e dar o dízimo e oferta. Com certeza. Mas a razão de você dar o dízimo e oferta não deve ser para impedir o devorador. Não deve ser por isso. Deve ser porque você ama a Deus. E porque você ama a Deus, você obedece. E você quer o melhor na casa de Deus. Há detalhes, meus amados irmãos, eu quero que você entenda isto. Eu prometi que eu não vou passar o tempo. Irmãos, eu quero que você entenda isto. Há coisas na casa do Senhor que quanto a mim são tão bonitas e preciosas. Tão bonitas e preciosas. E que às vezes parece que não faz importância. E você pode pensar, isso não era importante. Mas, amados irmãos, ter um building bonito, limpo, organizado, onde as pessoas podem vir ouvir a palavra do Senhor, precisa mesmo de ter aquecimento na igreja? Nem muito. Ar-condicionado, sim, né? Brincadeira, irmãos, com os irmãos aí. Meus amados irmãos, não precisa. Ter um lugar bonito, organizado, por que não? Queremos as nossas casas bonitas? Não queremos? Não temos tudo, não nos esforçamos em casa? E a casa do Senhor? Pode ser de qualquer maneira? Não. Façamos tudo bonito, com zelo, com dedicação. Talvez o primeiro passo, irmão, se você está com dificuldade em dar o dízimo, em dar a oferta, se você está com dificuldade nessa área, se você acha que já fez a sua obrigação, não tem mais nada para fazer, amado irmão, eu lhe apelo. Volte-se para Deus. É o que o texto nos diz. Clama ao Senhor e diz: Senhor, coloca no meu coração a fé suficiente, o amor e a dedicação pela tua obra suficiente para que eu desprendidamente possa oferecer para a tua casa, para que haja mantimento, não para receber de volta, para que haja mantimento, sabendo, ó Pai, que tu irás cuidar do resto. Porque tem que ser com espírito voluntário, tem que ser de coração. Aliás, todo o livro de Malaquias, a lição mais importante do livro de Malaquias é: Senhor, muda o nosso coração. Se eu tivesse que pôr numa frase, a mensagem de Malaquias é: Senhor, muda o meu coração. Para quê? Para que eu possa obedecer. Texto passado, ao ponto de para que eu não adultere. Não era o que dizia o texto, lembra? Que é duro. Para que eu não divorcie. Para que eu não dê o que não presta para a tua casa, capítulo 1. Para que eu possa te amar e te servir. Amado irmão, amada irmã, não faça como uma obrigação. Não faça assim, a partir de hoje, o pastor falou aquilo, está na Bíblia, então eu vou fazer. Meu amado, vá mais além, porque isso vai acabar, essa motivação vai acabar. É por isso que tem igreja que tudo tem... Você já foi a igreja que tem palavra de oferta e dízimo? Que todo o culto tem que falar, chegar lá na frente, ler um texto e lembrar o povo de ofertar e dizimar. Sabe porquê? Porque o povo não tem no coração, só tem na mente. Porque na hora que Deus colocar no coração, não é preciso pôr na mente, porque o Espírito Santo vai pôr na mente. Fiz-me entender? Sabe porque é que tem a igreja? Percebeu? Que chega lá, palavra, dízimos e ofertas, e vai falar, lê o texto, normalmente lê este texto de Malaquias. Alerta ao povo para o gafanhoto, aí passa a falar no prato, não é?
Quem dá com alegria, como o sol brilhará. Ei, vai o fulaninho com o prato lá, recolhe a oferta a todo mundo. Aquele que não deu vai ter gafanhoto e o resto vai estar ok. Mentira! Não tem nada disso. É verdade que é quem dá com alegria. É verdade que é dado de coração. Mas se Deus colocar no teu coração hoje esta palavra, e se você buscar e disser, Senhor, coloca, grava no meu coração, o Espírito Santo vai trazer à tua mente toda a semana, e toda a semana você vai passar na caixinha, vai deixar a sua oferta, vai lá pôr no zelo, vai lá pôr onde for, porque automaticamente o Espírito Santo de Deus vai trazer à tua mente. E você diz assim, então não tenho que pregar mais isto. Vai ter que pregar, porque é palavra, e está em todo lugar. Vai ter que voltar a falar, mas não é todo o culto. Tem igreja que todo o culto fala de dízimo e de oferta, e nem fala de salvação, muitos deles. A gente fala todo o culto de salvação. Aponta para Jesus todo o culto. Mas de dízimos e ofertas fala de vez em quando. Mas quando Deus grava no coração, o Espírito Santo traz à mente. Peça a Deus que te grave no coração esta manhã. E toda a semana Deus vai trazer à sua mente. E você automaticamente, com alegria, quando você recebe o seu salário, você com alegria vai dar os 10%. Você com alegria vai deixar a oferta na casa do Senhor. No dia do evangelismo você vai trazer uma oferta. E essa vou dizer de coração, irmãos. No dia do evangelismo você vai trazer uma oferta gorda. Você vai trazer uma oferta boa. Porque você sabe que é para ganhar almas. E o seu desejo por missões é grande. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Eu prometi que eu terminava, não foi? 10 horas. Perfeito. Vamos orar.